Bem-vindos ao programa Investigações sobre o Viver da TV Suprem. Eu vou falar sobre os Yoga Sutra de Patanjali. Na realidade, eu vou fazer um comentário ao Sutra 1.2 dos Yoga Sutra. Só que, para nós, antes de chegarmos a ele, nós precisamos de uma introdução, contextualizar. Por incrível que pareça, uma determinada parte da meditação, que é você se esvaziar, ela começou na pré-história. Até quando nós éramos coletores e caçadores. Isso fez com que, antes, o ser humano ele era muito fraco. Então ele precisava de caçar em conjunto para poder ter a sua fonte de proteínas. E então isso fazia com que eles tivessem que ter uma máxima atenção para ver exatamente qual era o momento correto de atacar, etc. E para que isso acontecesse, eles precisavam se esvaziar. Eles precisavam ter o foco de atenção total. Porque, de um modo geral, as suas presas eram mais fortes que eles. Inclusive, eles precisavam ter mais agilidade do que os seus predadores, que seriam os tigres de dente de sabre, por exemplo. Então, o que aconteceu? Eles começaram a observar determinadas coisas. A partir do momento que o fogo foi descoberto, eles viram que os animais, de modo geral, tinham medo desse fogo e eles tinham que ficar próximos ao fogo para não serem atacados. E, claro, uma pessoa tinha que ficar ali avivando o fogo o tempo todo. Então, esses que começaram a avivar o fogo, eles começaram a ver que eles tinham que observar bem claramente se o fogo ele estava ardendo e quando ele precisava ser alimentado. Então, o que isso requer? Também atenção. Tá? Então, observa que eu estou falando sempre em torno desse mesmo ponto, que é a atenção. Então, já daí, o caçador sabia que ele precisava se esvaziar para ele poder sentir todo o ambiente para conseguir a sua caça. Esse é um lado. O outro lado é que, à noite, para dormir, quer na caverna, quer fora da caverna, a partir do momento que se descobriu o fogo precisava ser continuamente avivado. Alguém precisava fazer isso, precisava saber a hora certa, então tinha o quê? Que prestar atenção, ficar prestando atenção àquilo, foco. E aí, o que acontece? A meditação não é algo exclusivo do hinduísmo. Outras tradições também, de uma forma direta ou velada, praticam a meditação. Vamos começar com, por exemplo, no judaísmo, a Cabala. A Cabala, ela busca despertar o estudioso para suas próprias limitações e prepará-lo para entrar num estado de consciência em que ele se sintoniza com uma percepção mais elevada, não sendo mais escravo de seu corpo e seus condicionamentos. Para ficar livre, o aspirante deve primeiro desiludir-se dos jogos mecânicos da vida. Em seguida, constrói um alicerce para entrar numa consciência mais elevada, que seria o seu paraíso interior. Isso dentro da Cabala. Para cumprir a tarefa, o cabalista deve observar a operação de Yesod, que é a sua mente ordinária ou ego, de modo a ver através das suas fraquezas e ilusões e trazer a consciência das forças, trazer à sua própria consciência as forças inconscientes que moldam os seus pensamentos e ações. Para tanto, ele tenta alcançar um nível de percepção chamado Tiferet, um estado de clareza,
que é testemunha ou observador de Yesod. Vocês estão vendo no slide que Yesod está embaixo e Tiferet mais em cima. Desse estado de elevada autopercepção, emana aquilo que às vezes é visto como um anjo da guarda que guia a pessoa em meio a situações difíceis com desenvoltura e habilidade. Tiferet está além da mente ordinária que lida com assuntos cotidianos. Aqui o ego é transcendido. Tá? Então ele vai transcender o ego. Bem, então o que acontece? Esse é o reino do espírito. Estou falando de Tiferet ou Tiferet. A ponte entre o homem e o divino, o portal do paraíso. É a alma. Assim, no estado de Yesod, o ego governa. Quando o Tiferet é dominante, atinge-se um estado mais elevado, em que a pessoa olha para dentro de si mesma. Esse estado de consciência desperta normalmente é apenas vislumbrado ao longe, na vida do homem comum. O cabalista busca obter entrada permanente nesse estado e ascender a níveis ainda mais elevados. Se seus esforços encontrarem a graça de Deus, ou Baraka, o eu repentinamente se erguerá para além de Tiferet, no estado de êxtase denominado Da'at, ou conhecimento, que é aquele conhecimento verdadeiro, aquele conhecimento mais profundo. Aqui a separação de Deus se dissolve, ainda que só por um momento. Bem, agora, dentro da Cabala, você tem alguns tipos de meditação. O mais simples instrumento contemplativo é o Tetragrammaton, que é o nome inefável de Deus. A pessoa contempla uma imagem mental que comumente consiste de várias combinações de nomes divinos, dirigido interiormente. Então, ele consiste em meditar sobre pensamentos, sentimentos ou imagens mentais que surgem de forma espontânea na mente. É uma forma de meditação não estruturada. Então, as coisas vão acontecendo, tá? Então você vê o outro tipo, é o não direcionado. Aí quando a pessoa empenha-se numa quietude da mente e na retirada de toda a percepção interna e externa. Existem evidências de que esse método era utilizado na verdadeira Kabbalah, ao menos pelos mais avançados. Agora vamos para o taoísmo. Dentro da cosmogonia do taoísmo existe o conceito de que o céu e a terra se separaram e, quando isso aconteceu, o homem ocupou o centro. Então era uma coisa só, céu e terra estavam juntos. Aí vou ver aqui, céu, terra e o homem ficou no meio. É o centro. Então, o céu e terra separados representam os surgimentos do Yin e o Yang. E o homem no centro, isso é bem claro, é bom que fique claro, é a consciência com o poder de unir essas duas polaridades e unir-se a elas. A tradução literal de meditação na língua chinesa é sentar na quietude. Observa que volta às cavernas, ou sentar no silêncio, quer dizer, você esvaziar-se internamente. Em chinês, o termo genérico para meditação é Jing Zuo. Externamente, o praticante senta sobre a almofada e para de fazer movimentos ou produzir ruídos, tá? Permanecendo parado, em silêncio. E internamente, então você tem essa parte externa, agora a parte interna. Ele interrompe os pensamentos para sentar-se no silêncio em que se transforma a sua mente. Quem medita encontra o silêncio interior, mas para chegar a este estado, precisa antes passar pelo processo de esquecimento sistemático. Aos poucos, a pessoa esquece os ruídos externos, os ruídos do seu corpo, suas palavras, seus diálogos interiores, seu ego,
relaxa cada vez mais e, quando chega ao completo silêncio, esquece sua própria identidade, o local que se encontra, os fatos que aconteceram durante o dia, os projetos com os quais a pessoa está comprometida, esquece até que está sentada meditando. Então, é um completo esquecimento. Certo? A unidade pode ser entendida como um nível mais alto espiritual de fusão. Ouvir com o coração é deixar de perceber os ruídos e movimentos do ar no aparelho respiratório e passar a contemplar a respiração diretamente com o sentido interior. Isso no taoísmo. Na língua chinesa, o ideograma do coração significa também mente ou consciência. Agora vamos para a Índia, vamos para Shiva. Shiva é a personificação da forma masculina e estática, no sentido de êxtase, do divino. A palavra significa benevolente. Paradoxalmente, Shiva é conhecido como o destruidor do universo. Vocês sabem que o ocultismo vive de paradoxos. Mas, numa perspectiva espiritual, seu poder destrutivo é o processo de romper, ou seja, descondicionar a personalidade egóica para que ela se torne permeável à luz divina. Agora vamos, ainda na Índia, vamos para a origem do termo yoga. Isso é bastante importante que fique claro. Dentro do que significa, que se assemelha à palavra cognata em inglês yoke, a ação reúne 2 ou mais poderosos animais fortes para fazer uso de sua força. Os indo-arianos aproveitaram seus cavalos para carros de batalha. Tá? Então, os cavalos eram para fazer carros de batalha. Essas antigas bigas de batalha indo-arianas pertenciam ao quê? A aristocratas e guerreiros, que financiavam a sua construção e lutavam dentro deles, geralmente com arcos e flechas. No entanto, naquela época, arreios e coleira de cavalo ainda não tinham sido inventados, tornando o cavalo e a carruagem muito difíceis de lidar. Então, quem atrelou os cavalos e dirigiu a carruagem? Não o proprietário aristocrata, que ele estava se preocupado em atirar flecha, lança, o que fosse, mas seu sutta, ou auriga, ou seja, o cocheiro. As ações do cocheiro, no processo altamente qualificado de atrelar os cavalos de seu mestre, eram descritos pelo verbo de use, quer dizer, para aproveitar. A guilda dos cocheiros desenvolveu tamanha habilidade, porque é muito difícil você ficar no equilíbrio ali para os cavalos, num fragor de uma batalha, você equilibrando para o seu senhor poder atirar as flechas dentro da maior estabilidade possível, né? A guilda dos cocheiros, então, desenvolveu todo esse prestígio para eles, que eram pessoas altamente treinadas. Essa habilidade constituiu sua yoga, sua autodisciplina que levou a atingir seu objetivo profissional, o atrelamento e direção dos carros de batalha de seus mestres. Então, essa é a origem do termo. Assim, o significado original do termo yoga tinha por base uma habilidade alcançada, que se domina na preparação para uma aventura ou uma atividade no mundo, que é o objetivo do yoga. De sua própria ancestralidade, yoga significava os preparativos para a partida, preparando-se para uma expedição ou aventura. Portanto, yoga, a palavra mais antiga ainda em uso para meditação, significa uma habilidade em que se treina, aproveitando algumas forças previamente descontroladas, a fim de que seus poderes aumentem o sucesso de algum empreendimento ou aventura. Isso contrasta fortemente com a noção amplamente aceita de meditação como alguns tipos de retirada para uma fortaleza interna, da qual não se empreende nenhuma ação externa e mundana,
mas se perde em outro estado de estar totalmente divorciado das preocupações de vida diária e este mundo. Na verdade, meditação, como o mais antigo yoga desses cocheiros altamente qualificados, mais do que um fim em si, é um meio para qualquer fim que se escolha. Observe, então, que nesse sentido, a meditação ela é neutra. Isso aí que tem que ficar claro. Você pode escolher qualquer fim. Ela simplesmente é um instrumento para te dar mais habilidade. Bem, agora vamos um pouco, já que eu vou falar de... Não tem como falar de Patanjali sem falar da filosofia Sankhya. Tá? Sankhya. Sankhya quer dizer... A etimologia da palavra é numeração. Esse nome deriva da enumeração das categorias, que são estátuas, da existência feita por autoridade. Sankhya distingue 24 ou 25 categorias, sendo que as duas primeiras são a do si mesmo transcendente, quer dizer, o si mesmo, o si maior transcendente, que é o Purusha, e da natureza, que é Prakriti. As categorias restantes se referem aos diferentes níveis de manifestação da natureza. O caminho espiritual dessa tradição consiste na cuidadosa diferenciação entre Purusha e Prakriti, e na completa renúncia a tudo que não seja o si mesmo, ou seja, o Purusha, que é o único princípio dotado de consciência. Essa prática de discernimento, que é o Viveka, que é conhecido como Viveka, alude a outro significado do termo Sankhya, que seria compreensão investigativa. Bem, agora cheguemos finalmente a Patanjali. Para Patanjali, o propósito do yoga era libertar o espírito de seu envolvimento nos processos da natureza. Esse envolvimento é um caso de identidade equivocada. O self se identifica falsamente com o corpo-mente, causando assim o fenômeno da consciência individuada que sofre suas limitações presumidas. Por meio do discernimento progressivo, deixamos de nos identificar com o que não somos na verdade. Finalmente, o ser desperta para o seu verdadeiro status como uma consciência eternamente livre e independente. Essa condição não é meramente um estado alterado de consciência, porque até mesmo estes estados alterados de êxtase ainda ocorrem dentro da órbita da natureza. Em vez disso, a autorrealização é um, entre aspas, não evento, totalmente transcendental. É um não evento por quê? Porque o eu nunca está realmente em cativeiro com a natureza, mas é essencialmente e perpetuamente livre. Ele apenas se considera apegado a um corpo-mente e, portanto, aparentemente, sofre todas as limitações da incorporação. Todo o drama da escravidão seguida pela liberação é encenado apenas no palco da mente. O yoga clássico, agora vamos para os Yoga Sutras de Patanjali, né? Também chamado de Yoga Real ou Raja Yoga, ele foi formulado por Patanjali em algum momento do século II da Era Comum, aparentemente em diálogo com o budismo Mahayana. Tá? Como fica óbvio no Yoga Sutra, uma obra que consiste em 196 aforismos curtos, que é o Sutra. Bem, deixa eu explicar o que é Sutra. Sutras são... O que acontece? Rapidamente eu vou explicar isso. Não existia imprensa. As pessoas tinham que memorizar os ensinamentos. Então, Sutra chama-se... a palavra Sutra quer dizer fio. São pequenas frases, umas ligadas à outra, daí como fosse um fio, para serem memorizadas e com um sentido bem sintético, que depois eles eram interpretados. Tá? Bem, vamos lá. Então, são 196 sutras. Ele ensinou a metafísica dualística. Ele lançou o espírito ou o ser, que é o Purusha, contra a natureza ou o cosmos, que é o Prakriti. Considerando ambos são princípios últimos irreconciliáveis.
De acordo com Patanjali, existem muitos, talvez até inúmeros, eus transcendentais, assim como a natureza compreende inúmeras formas individuais. Esses sutras são divididos em quartos, que são padas, da seguinte forma: Samadhi Pada, são 51 sutras. Sadhana Pada, que são 55 sutras. Vibhuti Pada, que são 56 sutras. E Kaivalya Pada, que são 34 sutras. Então, dá um total de 196 sutras. Bem, então, o que é? Vamos começar com o Samadhi Pada, que é o quê? É o êxtase, Samadhi, né? Sutras, são 51 sutras. Qual o objetivo? Ele responder à pergunta: o que é o yoga? Então, o assunto, ele apresentar a natureza geral do yoga e a sua técnica. Samadhi é a técnica essencial do yoga e, portanto, ocupa a posição mais importante entre os vários tópicos que são tratados de um modo geral. Então, Samadhi por isso que ele é o primeiro, ele é o mais importante, Samadhi Pada. Agora vamos para o segundo, que é o Sadhana Pada, ou seja, que é o caminho. Sadhana quer dizer caminho. Então, caminho para a realização. São 55 sutras. Objetivos. A primeira parte, encontrar uma resposta à pergunta: por que deve alguém praticar o yoga? Então, isso está nessa segunda parte. Então, a ideia é preparar o sadhaka, que é o aspirante, física, mental, emocional e moralmente para a prática do yoga superior. Quais são os assuntos? A primeira parte dele oferece uma análise magistral das condições da vida humana e dos sofrimentos e misérias inerentes nestas circunstâncias. A filosofia dos kleshas, que é o transtorno ou tormento, tem que ser compreendida em plenitude por qualquer pessoa que vai seguir a senda do yoga com determinação inalterável de perseverar. Vida após vida, até chegar ao final. A segunda parte, aqui se contemplam as 5 primeiras práticas da técnica do yoga: Yama, Niyama, Asana, Pranayama e Pratyahara, que se denominam em conjunto com essas 5, denominada como Bahiranga ou externas. Essas práticas são de natureza preparatória e têm como propósito preparar o sadhaka ou aspirante para a prática do samadhi. Agora vamos para o Vibhuti Pada, que seriam os superpoderes. São 56 sutras. Quais são os objetivos? A primeira parte é desvendar todos os mistérios da vida do yoga e adquirir os poderes ou siddhis por meio dessas práticas que culminam em samadhi. A segunda parte é analisar e estudar essas conquistas em detalhe. Os assuntos da primeira parte trata das 3 práticas resultantes da técnica do yoga, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, que se denominam como Antaranga ou internas. Dharana, Dhyana e Samadhi são realmente fases diferentes do mesmo processo mental, então observa que são separadas apenas para fins didáticos. O processo completo dos 3 se denomina Samyana na terminologia do yoga. E agora, na segunda parte, começando com o Sutra 3.16, os demais sutras dessa seção tratam sobre os poderes ou siddhis que podem ser adquiridos pela prática de Samyana. O domínio prático da técnica de Samyana abre as portas não só de conhecimentos de todo tipo, mas também da posse de toda a classe de poderes e de realizações superfísicas que se denominam siddhis. Agora vamos para a última, que é o Kaivalya Pada. Kaivalya é solidão. São 34 sutras, observe que é bem menor. Objetivo: explicar todos os problemas filosóficos essenciais que estão envolvidos no estudo e na prática do yoga. Assunto: estudar em detalhe a natureza da mente e a percepção mental, os desejos e o alcance de seus efeitos como ataduras, a liberação e resultados que seguem. Todos esses assuntos são tratados de maneira breve, mas sistemática, para permitir ao estudante ter
o antecedente adequado do conhecimento teórico. Bem, então, agora, o que é esse... Por que eu começo com o Sutra 1.2? Porque o primeiro Sutra está dizendo, agora nós vamos expor o Yoga, é algo assim. O Sutra 1.2 é interessante. E em sânscrito, perdoe minha pronúncia, que eu não sei pronunciar direito, é Yoga Sita Vritti Nirodha. Yoga, então cada termo, união ou integração da camada mais externa com o si mais interno, isto é, da pele até os músculos, ossos, nervos, mente, intelecto, vontade, consciência e si, o si mesmo. Chitta é a consciência, que é formada por 3 fatores: mente, que é manas, intelecto, que é buddhi, ego, que é ahamkara. Chitta é o veículo da observação, atenção, metas e razão. Ela tem 3 funções: cognição, conação ou volição e movimento. Vritti é estado da mente, flutuações na mente, curso de conduta, comportamento, um estado de ser, modo de ação, função, operação. Nirodha, obstrução, interrupção, oposição, aniquilação, contenção, controle, sensação. Então, isso é em sânscrito, mas é uma bela definição. Em sânscrito consiste apenas em 9 sílabas. Meditação significa prender ou acalmar as ondas da mente, isto é, dos conteúdos comuns da mente, que Patanjali lista como formas de conhecimento sensorial e racional correto: erro, fantasia, sonho e memória. Quando esses 5 desaparecem, embora temporariamente, da consciência, por meio da parada meditativa, o estado resultante é o êxtase. Na ausência das ondas comuns, qualquer outra coisa que ocorra pode ocupar a consciência, incluindo experiência de percepção extrasensorial, sentimento e intuição profundos e atividade psicocinética, ou seja, não motora, à distância. Estes os estados meditativos, mas sem objetos, caracterizados por não discursividade, um silêncio e uma luz poderosos e opressores. O êxtase é o estado resultante da interrupção dos 5 tipos usuais de ondas de pensamento. Então, eu agora, para vocês observarem, eu vou botar as traduções de alguns autores só sobre esses sutras, que vocês veem que só ler as traduções vocês percebem que há diferentes percepções sobre esse sutra, que na realidade o resto dos 195 são para explicar esse sutra. Taimni, que é um autor que escreveu A Ciência do Yoga, editado pela editora Teosófica. Yoga é a inibição das modificações da mente. Rohit Mehta, que escreveu a Yoga da Integração, também editado pela editora Teosófica. Yoga é a dissolução de todos os centros de reação da mente. Agora vamos para Vivekananda, que escreveu Raja Yoga. Yoga é impedir que a matéria mental, Chitta, assuma várias formas, que são os vrittis. Vamos para Georg Feuerstein, que é um alemão que foi um estudioso de yoga, que morreu há pouco, que escreveu no The Yoga Sutra of Patanjali, que não foi traduzido ainda. Yoga é a restrição das flutuações da consciência. Vamos para Iyengar, que tem todo um método de Hatha Yoga. Ele escreveu Luz sobre os Yoga Sutras de Patanjali, que está em espanhol, não foi traduzido ainda. O yoga é a cessação de movimentos na consciência. Vamos para Swami Satchidananda, que escreveu Yoga Sutra de Patanjali. Então, o aquietamento das ondas mentais é yoga. Vamos para o Hariharananda Araniya, que escreveu um livro que não foi traduzido, Yoga Philosophy of Patanjali.
Yoga é a supressão das modificações da mente. Vamos para Trevor Leggett, que ele aparentemente ele escreveu também um comentário aos Yoga Sutras de Patanjali. Yoga é a inibição dos processos mentais. Vamos para Ernest Wood, que fez parte da Sociedade Teosófica, no seu livro Yoga Prático. Yoga é o controle das ideias na mente. Vamos para Charles Johnston, que escreveu os Yoga Sutras de Patanjali, em espanhol. A união, a consciência espiritual, se logra por meio do domínio da versátil natureza psíquica. Vamos para TKV Desi Kachar, que é um indiano. O yoga é a atitude para dirigir a mente exclusivamente para um objeto e manter essa direção sem distração alguma. Vamos para a Glória Arieira, que escreveu o livro O Yoga que Conduz à Plenitude. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Vamos para Maria, que é uma portuguesa. Tratado de meditação baseado nos Yoga Sutras de Patanjali. Yoga é o controle das flutuações da mente. Swami Kriyananda, Desmistificando os Yoga Sutras de Patanjali, que está em português esse livro. Yoga é a neutralização dos vórtices do sentimento. Vamos para Gustavo Dalter, que é um autor brasileiro. Yoga Sutra de Patanjali, uma abordagem prática. Yoga significa controlar as funções da mente. Vamos para Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa, que ele está em São Paulo, os Yoga Sutras de Patanjali. Ele escreveu esse livro. Yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente. Vamos para Antônio Renato Henriques, na sua dissertação de mestrado. Yoga é a suspensão dos processos mentais. Vamos para José León Herrera, que é o Yoga Sutra de Patanjali. Yoga é a completa cessação das modificações da mente. E vamos para Ekirala Krishnamacharya, que ele tem o Yoga Sutra de Patanjali. O yoga é o processo de deter a conduta da mente, ou seja, da consciência formada. E vamos para James Woods, que falou do Yoga System of Patanjali. Yoga é a restrição das flutuações das coisas mentais. Bem, então percebe-se que eu citei um total de 20 autores, com enfoques diferentes, que quase que necessariamente vão dizer comentários diferentes, interpretações diferentes. E interessante a gente observar os 10 mandamentos do yoga, para terminar. 1. Não causarás dano a nenhum ser vivo. 2. Não mentirás. 3. Não roubarás. 4. Não serás imoderado. 5. Não serás cobiçador. 6. Serás puro. 7. Serás satisfeito. 8. Serás austero. 9. Estudarás os textos sagrados. E 10. Serás devoto a Deus. Então, vocês vão observar que é interessante esse último quadro que eu coloco, penúltimo, aliás, que eu coloco, o yin e o yang e o ser humano, ao meditar, ele está ali no meio das duas coisas. Isso mostra nitidamente quem nós somos. O homem é o meio entre o céu e a terra. E com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Se gostarem, deixem seu like para que e divulguem isso ao máximo. Muitíssimo obrigado pela atenção.